Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. O Max Esporte indo para o seu 4º ano, graças ao prestígio, audiência e à força de vocês com a gente aqui na nossa TV Max, canais 525 e 25 na NET e demais plataformas. Sem perder muito tempo, lembrando sempre, importantíssimo, apoio de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbom. Olha o carrinho vermelho aí, gente. Insetbom é bom mesmo. Um novo conceito em detetização. Começando sem perder tempo, a nossa resenha é a resenha raiz da televisão brasileira, é aqui no Max Esporte. E os meus mosqueteiros em ação, neste segundo programa do mês de agosto, dia 8. Até um mosqueteiro novo, é um convidado especialíssimo. Então, já que ele é convidado especialíssimo, com paz e amor, ou como faria Mickey, autor dos gols do Fluminense vitorioso em 1970, o primeiro boa noite, que alegria, meu querido Sérgio de Bocage, nosso Boca, aqui no Max Esporte, brilhantando o nosso programa. Boa noite, Bocage. Boa noite, Mazela. Já que é para falar como mosqueteiro, eu prefiro ser então o D'Artagnan, que é o estranho, né, que surge por último na história dos mosqueteiros e se torna o 4º mosqueteiro, né? É uma satisfação participar do programa com vocês, sempre acompanho, Jorge Ramos, parceiro de longa data, Valdir Luiz, que eu todos os dias carrego, né? Deu para entender bem o que eu quis dizer, e acho que um dos destaques que a gente poderia tratar hoje é o anúncio da possibilidade da extensão da licitação do Maracanã de novo para a dupla Fla-Flu, sem que o Vasco possa participar. E uma informação que acaba de sair é que vai ter um show do Paul McCartney em dezembro no Maracanã e que isso afetaria, inclusive, os primeiros jogos do Campeonato Estadual do ano que vem. A administração do Maracanã ainda não foi notificada, mas eu já pensei logo numa outra situação. Se vai afetar o Campeonato Estadual, o que dizer do Jogo das Estrelas do Zico, que acontece todo final de ano no Maracanã, Mazela? Mas, de novo, essa licitação do Maracanã, vamos ver quais serão os próximos capítulos, como serão os próximos capítulos desta bola levantada pelo Sérgio de Bocage aqui no Max Esporte, a resenha raiz. Já que você carrega o Valdir Luiz, né, Jorge? Todos os dias na Rádio Nacional, na TV Brasil, meu boa noite, para você falar, ficar à vontade, meu querido e doce Valdirzinho, depois de uma sexta-feira maravilhosa. A galera gostou, viu, Valdir? Foi muito bom. Maravilha. Boa noite, Mazela. Um grande abraço para você, meu amigo. Um abraço para os queridos amigos Sérgio Bocage, Jorge Ramos e para vocês que estão ligados aqui no Max Esporte. Olha, eu sou supersticioso. Não só eu, mas a grande maioria dos torcedores do Botafogo. E hoje eu recebi uma mensagem pela manhã do torcedor botafoguense que me lembrou, voltou o tempo e me lembrou de um detalhe muito importante. Olha o que é coincidência. Em 1995, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, houve um jogo, eu até me lembro que eu cobri esse jogo pela Rádio Nacional, no meu tempo de repórter, Cruzeiro 4, Botafogo 3. E o Túlio sofreu uma entorse no joelho, ficou 4 jogos fora do time do Botafogo. E agora, diante do Cruzeiro, no último domingo, o Tiquinho Soares sofreu uma entorse também no joelho, mas vai ficar um pouco mais tempo, vai ficar, segundo o departamento médico, de 6 a 9 jogos fora. Será coincidência ou será que são coisas que só acontecem ao Botafogo? Hein, Mazela? Eu não sei. Vamos aguardar. Se fosse 4 jogos, ok, mas 10, 7, 8, 9 jogos, não sei, Valdir, mas eu quero falar com um ponto de equilíbrio do programa. Cara mais equilibrado, não é como você, um desequilibrado aqui no Max Esporte, quando se trata de Botafogo. Jorge Ramos, o seu boa noite, querido amigo. Olá, Mazela, boa noite a você, boa noite, Bocage, boa noite ao Valdir e a todos que nos assistem. Eu vou sair um pouco aqui do Brasil e vou até a Copa do Mundo Feminina de Futebol para trazer um destaque que são, né, os jogos agora das oitavas. Destaque para a Espanha. E olha, anote aí,
destaque para a seleção japonesa. Me parece que essas duas equipes estarão, pelo menos, nas semifinais, já que o Brasil decepcionou e muito, ficando fora na fase de grupos. E vou aproveitar também, Mazela, para mandar um abraço carinhoso ao Charlie, né, do Recreio, ele que, né, teve um encontro com você e casualmente ele disse que me acompanhava nas transmissões e no programa da Rádio Roquete Pinto. Então fica esse abraço, ele que é da Trieto, né, Trieto Uniformes, e que fica no bairro lá, na cidade de Caxias, melhor dizendo. Fica esse abraço carinhoso para ele e, olha, continue ligado, porque é sempre bom ter ouvinte novo, né, participando lá com a gente. É isso aí, Mazela. Tá certo, todo mundo falou, vendeu o peixe. Bocage, você que gosta de história, estatística, e também superstição, o que você diria a Valdir Ruiz depois desse levantamento de bola dele? Olha só, primeiro, voltar um pouquinho no tempo, parabéns ao Jorge pelo aniversário no último sábado. Jorge, que se tornou mais um cinquentão no jornalismo esportivo brasileiro. Parabéns ao Jorge, com muito carinho, esse abraço. Quanto à coincidência do Valdir, eu lembro, inclusive, que o Palmeiras foi campeão também em 95. Foi. A seleção brasileira o Palmeiras foi campeão em 95, paulista? Não. Sim. Paulista, eu não me lembro. 95. A seleção brasileira masculina, a seleção brasileira masculina em 95, inclusive, já estava 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, não é? 95. 94. Campeão. O Brasil era campeão. Claro. 94. Então, essas coincidências são coisas de torcedor. Por exemplo, esse ano, teremos jogos de ida e volta na decisão do campeonato? Ou será partida única? Porque em 95 teve um jogo de ida e um jogo de volta. Sim. Esse ano não vai ser. Será que esse ano, de novo, o Botafogo vai fazer o gol do título em impedimento? A gente não sabe. Já começou também. A provocação. Vamos aguardar. O Flamengo fez vários gols em impedimento, é a equipe mais beneficiada pela arbitragem. Isso é o que você disse. Por exemplo. E o gol do Santos, pode ter sido impedimento, mas o gol do Santos foi legal. Então seria 0-0 o Botafogo campeão. Que no primeiro jogo o Botafogo venceu de 2-1, até no dia muito marcante para mim, no dia do meu aniversário. Então seria 0-0. Então o Botafogo era campeão. Começou a provocação. Não. No dia do seu aniversário, então, tem um título do Botafogo e um Mundial do Flamengo. Que beleza. É verdade. Isso aí é verdade. Mas... Quanto a fatos, não se briga. Quanto a fatos e quanto a números, não se briga. É verdade. Números não se briga, não tem briga para disso, mas tem agora o Paulo Bizarro com Games, o quadro que é sensação na abertura do nosso Max Sport. Max Sport é o único programa que fala direto e contínuo de Games. Games com rubro negro, Paulo Bizarro. Saudações, galera do Games. Chegando com o Mundial de Valorant, Loud, atual campeã, acabou perdendo na estreia para a equipe da DRX. O jogo aconteceu em Los Angeles e o resultado foi 2-1. Agora a Loud pega a Team Liquid no próximo dia 10 à noite e não pode perder. Go Loud, não dá mole não! A dica de games de hoje tem tiro em primeira pessoa, mas também tem muita magia. Immortals AV1 vem aí dia 22 de agosto para a galera do PS5, Xbox Series e PC. Não perca, confira agora! Men killed my family. Don't turn your back on me! Na Liga Brasileira de Free Fire, grande final, muita emoção e Loud campeã. A espetacular e gigantesca Loud acabou conquistando o título
e a vaga para o Mundial, que ela já foi vice-campeã uma vez e promete dessa vez trazer o caneco. Quem também fez muito bonito foi a galera da MIBR, que disputou com 2 buias e ponto a ponto o campeonato com a Loud, ficando em segundo e conquistando a última vaga restante para nos representar no Mundial de Bangkok, que já tinha um representante, a Magic Squad, que conquistou a vaga como melhor na fase de classificação. Estamos muito bem representados. O final do Free Fire, a tabela ficou assim como está na sua tela. E a gente vai torcer muito nesse Mundial que acontece em novembro e você acompanha aqui com a gente. CBLOL também chega à sua reta final, definidas as 6 equipes que vão para os playoffs. A tabela de classificação terminou assim: Pen Game na primeira colocação, Red Kennedy Scalunga em segundo, Loud em terceiro e NTZ na quarta colocação, Fluxo em quinto e a Vivo Kids conseguiu a 6ª vaga em cima da Fúria. Os playoffs começam dia 11 de agosto na chave inferior com duelo entre Fluxo e Vivo Kids. No dia 12 temos clássico Pen Game e NTZ e no dia 13 a Red Kennedy pega a Loud. Muita emoção nesses playoffs, você acompanha aqui com a gente. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você, o marido da Dona Ilana. Mateuzinho, fala, Mateuzinho. Aproveitando o embalo, vamos falar que falei o marido da Ilana? Vamos falar agora com o marido da Fernandinha, fisiculturismo. O Valdir quer ficar forte que nem você, Raul Marques. Faz força aí. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos. E senhoras e senhores, chegamos, mas com uma notícia não muito boa. E mais uma vez, o nome Felipe Franco vem à tona no mundo do fisiculturismo. Fica em evidência. Franco, em um comunicado oficial ao canal do YouTube da Growth, junto com Léo Stronda, anunciou oficialmente a sua desistência de participar do maior evento de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia. E o motivo é algo que eu já havia avisado aqui anteriormente. Felipe Franco não tem mais condições físicas, o corpo dele não aguenta mais uma preparação nesse ano para buscar essa classificação para o Mr. Olympia 2023, que é em novembro, em Orlando, na Flórida. Ele não tem condições, como eu disse em alguns programas anteriores, eu vi o Felipe Franco cansado, um corpo cansado no palco. Não é fácil conciliar o trabalho, ele que é deputado em São Paulo, com o fisiculturismo, com a preparação, com dieta, com treinos. Não é fácil e eu sei o que é isso, por isso que eu já tinha avisado anteriormente, eu vi o Felipe Franco cansado. Mas ele deixou uma ressalva, ele vai entrar em off agora, que é uma fase que a gente não tem campeonato por perto, onde a gente acaba se alimentando mais, é o que eu estou fazendo agora, né? Se vocês repararem, eu estou com muito mais volume, então ele vai fazer um off bem feito, para 2024 buscar essa classificação para o Mr. Olympia. E olha, vou ser bem sincero, Felipe Franco, com fogo nos olhos, ninguém segura o garoto. Vai voar no palco, eu tenho certeza que ano que vem Felipe Franco vai estar no maior palco de fisiculturismo do mundo. E eu falo muito do Felipe Franco porque o Felipe Franco, junto com o Ramon Queiroz, nosso dinossauro acriano, junto com o Diogo Montenegro, eles estão revolucionando o nosso esporte, né, o fisiculturismo aqui no Brasil, tornando o fisiculturismo um esporte popular, um esporte conhecido. Então seria muito bom ver o Felipe Franco no palco do Mr. Olympia. Mas ano que vem eu tenho certeza que ele vai brilhar nesse palco. E é uma pena não termos o Franco esse ano do Mr. Olympia, mas teremos grandes atletas brasileiros. A Men's Physique, que é a categoria do Franco, está recheado de atleta brasileiro. E mais pra frente nós vamos relembrar nossos atletas classificados para o Mr. Olympia. E semana que vem nós vamos falar sobre boxe. Mas que estranho, esse quadro não é sobre fisiculturismo? Mazela e o pessoal aí do Max Sport devem estar sem entender nada, mas calma. Semana que vem eu vou explicar o que tem a ver o boxe com fisiculturismo. Então não perca o programa semana que vem, tá imperdível. Então aguardo vocês semana que vem aqui no Max Esportes para falarmos de boxe, fisiculturismo e mostrar o que esses dois têm a ver. Aquele abraço e até lá! Valeu, Raulzito! Aquele abraço para você. Fisiculturismo, boxe, vou lançar um desafio.
um desafio, alguém do fisiculturismo fazer uma exibição, uma luta de boxe com alguém aqui do Max Sport. E eu escalo para representar o Max Sport. Bota os mosqueteiros de volta, meu querido Mateuzinho. Eu desafio o nosso Valdir Luiz para representar a gente no ringue. Fala, Bocage. É isso aí. Não, Bocage, ele já faz uso da tarja preta. É verdade. Não. Sucesso. Você de shortinho no box, lá. Vai ser um sucesso absoluto. Ele já usa a tarja preta, só falta o físico. Só faz o... Não, mas tô fora dessa aí. Os caras vão me bater muito. Só para não bater. Os caras vão me bater muito, se você tô fora. Eu vou ter que botar você no saco de lixo. Já, né? Bye, lixo. Roda. Saco de lixo não pode ser um lixo. Tem que ser bye, lixo. Bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, lixo. Bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Tá certo, então. De volta agora com Sérgio Bocage, Jorge Ramos, Valdir Luiz, nessa reta final do primeiro bloco, já segundo e terceiro totalmente de futebol, com o nosso correspondente internacional direto da Bélgica, o Paulo César Oliveira. Então, para fechar esse bloco, você quer falar uma coisa, Bocage? Você levantou o dedinho, ou era para escalar outra pessoa? Não, aqui, então tá certo, então. Na verdade é aqui. Não, lá de cá, inverte. Inverte. Ô, Jorge, para fechar, então, será que, rapidamente, o futebol feminino vai ter uma queda, ou você acha que isso pode servir de preparo para o próximo campeonato, como dizia, melhor dizendo, a técnica Pia? E o foco não era agora, era depois. Não, eu acho que ela teve muito tempo para treinar a equipe, foi um vexame, a seleção brasileira foi muito mal, contra a França fez uma boa apresentação, mas bobeou no final, não fez os gols na hora que tinha que fazer, quando teve a oportunidade, e o futebol é isso, o futebol castiga, se você não, quando tem a oportunidade, não faz, é possível você levar o gol, e acabou levando um gol que era uma jogada ensaiada da França, que deve ter sido analisada. Inclusive a goleira brasileira falou isso, que tinha estudado aquela jogada, e a jogadora francesa de cabeça fez o gol da vitória. E depois a outra partida foi uma partida dramática, e que a seleção contra a Jamaica não conseguiu furar o bloqueio, e ficou no 0-0, e a França venceu, e a seleção brasileira deu tchau. Eu acho que tem que fazer uma reformulação bem grande para que o futebol brasileiro possa ser mais competitivo e estar na próxima Copa do Mundo. Tá certo, então. Final do primeiro bloco aqui no Max Sport, a resenha raiz da televisão brasileira. Voltamos com Valdir Luiz, Sérgio Bocage e Jorge Ramos. Segundo e terceiro blocos, todos dedicados ao futebol. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum Max Sport, não fique preocupado. Dê um pulo no YouTube, só botar Max Sport, TV Max, você tem todos os programas, desde o primeiro até o de hoje, 8 de agosto, pela TV Max, o Max Sport, indo para o seu 4º ano aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e dele, o carrinho vermelho em Insetbon, 3842-4242, é fácil. Em Insetbon é bom, um novo conceito em detetização. Meu querido Mateuzinho, bota a galera de novo na tela.
o Max Sport deste dia 8, com Valdir Luiz, Sérgio de Bocage e o Jorge Ramos. Sem perder tempo, vamos de imediato. Jorge, o que você acha do Neymar querer sair fora do PSG, Jorge? Eu acho que ele chegou ao final ali do ciclo dele no PSG. Ele, lá na França, é um campeonato muito menos exigente que em outros países da Europa. Ele sabe que ele tem que mudar de ares porque o tempo está ficando cada vez menor para ele. É um craque de bola, tem problemas na hora dos seus depoimentos. E lá no Barcelona, eu diria que foi ali que ele teve a melhor passagem dele na história da sua carreira. Ali que ele ficou entre os 3 melhores jogadores do mundo e tem essa memória afetiva, e ali ele vai estar numa evidência maior do que está no futebol francês. Eu acho que esse é o caminho que ele quer fazer para poder voltar aí, quem sabe, desse respiro final dele. Ô Bocage, memória afetiva ou foi dinheiro? Olha só, o Neymar não tinha nem que ter ido para a França, na minha opinião, porque ele jogou fora a carreira dele, qualquer expectativa que ele tivesse de se tornar o melhor do mundo. Ele no Barcelona tinha o apoio do Luizito Soares, que até hoje está brilhando aí. Ele tinha o Messi, que era o grande carregador de piano do time do Barcelona, e a prova de que o Neymar ele não teve o brilho que deveria ter no futebol europeu foi quando ele foi para o PSG e simplesmente ele não brilhou porque ele não tinha mais o Messi ao lado dele, ele bateu de frente com o Mbappé, enfim. Ele só conseguiu ter um brilho um pouco maior quando exatamente o Messi se transferiu também para o futebol francês. Então o Neymar se mudou para a França pura e simplesmente por uma questão financeira, como se ele precisasse ganhar ainda mais dinheiro, se fosse o caso, né? E ali eu acho que ele jogou fora a carreira dele. Valdirzinho, você acha que ele vai parar no Barcelona ou se bobear vai para outro destino? Olha, eu vou de encontro a tudo que o Sérgio de Bocage e o Jorge Ramos falaram. O problema do Neymar também, a qualidade dele é inquestionável. Ninguém discute o jogador Neymar. Mas a gestão de carreira dele foi muito conturbada. Eu não sei, o pai dele ou outras pessoas que cuidam da carreira tomaram algumas atitudes que acabaram prejudicando o campo e bola. E essa do ir para o PSG foi uma atitude da gestão de carreira que prejudicou bastante ele. Eu acho que se ele tiver consciência, ele volta para o Barcelona. E o Neymar não se firmou no PSG, ele quer ser protagonista demais. Infelizmente, ele saiu bastante das páginas esportivas e entrou bastante nas páginas de fofoca, de uma série de coisas, de problema lá na casa que ele tem em Angra dos Reis, uma série de situações que ele deveria se omitir, cuidar somente de campo e bola, que ele tem muita qualidade, é um jogador extraordinário. E como disse o meu bocado, ele ficou devendo. Porque ganhar a Copa América, ganhar a Copa das Confederações, pelo talento que ele tem, isso é muito pouco. Então eu acho que para ele terminar a carreira com muita qualidade técnica, que é o que mais me impressiona e me preocupa, que eu quero saber dele jogando e não do que ele faz fora de campo, eu acho que o caminho natural para ele é voltar para o Barcelona. Vamos ver, eu não quero nem saber. Vamos me preocupar quando acabar o jogo. Antes do Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, ô Bocage, campo e bola, será que a redenção do Vasco, primeiro gol, vitória, não é mais lanterna? O que você acha? Eu diria que o futebol carioca, que já esteve de ponta a ponta no Brasileirão, agora ocupa as 2 posições de vice no Campeonato Brasileiro. Vice-líder e vice-lanterna. O Vasco tem que se afirmar um pouquinho, né? Ele está dando sorte que o jogo contra o América Mineiro não foi disputado ainda, já podia ter acontecido na mesma semana em que houve os jogos de ida da Copa do Brasil, das semifinais da Copa do Brasil. No entanto, não aconteceu. Para o Vasco foi sensacional, porque o América Mineiro estava numa boa fase, com o treinador, o Wagner Mancini, e o Vasco sem reforço, sem técnico. Então seria uma situação esquisita para o Vasco. Agora o técnico já está se ambientando, chegaram reforços, Wagner Mancini demitido. Então o Vasco pode, contra o América Mineiro, ter um resultado melhor do que o que era esperado anteriormente e aí se firmar ali em 19º ou 18º lugar, não voltando para a lanterna do campeonato, caso saia derrotado desse jogo lá previsto para Belo Horizonte.
Temos que esperar um pouquinho ainda, Marcelo. É muito cedo para dizer que o Vasco conseguiu uma redenção. Fez o primeiro gol em São Januário, primeira vitória em São Januário, mas faltam ainda 8 vitórias e 8 empates para ele escapar do rebaixamento. Caminho é árduo. Em cima do que o Boccaccio falou, o América Mineiro anunciou o Lisca como seu novo treinador. O Lisca está de volta ao América Mineiro. Teve até uma boa passagem pelo América Mineiro na sua primeira passagem. Agora ele está voltando ao América Mineiro, teve no Vasco há pouco tempo, estava prometido até uma loucura se o Vasco subisse, ele estava prometendo uma loucura. Então, e 2 times trocaram de treinador nesse final de semana, né? O Paulo Turra foi demitido, veio de Uruguai Diego Aguirre, e o Wagner Mancini, que tinha mais de 1 ano no cargo, quase 2 anos, foi demitido e está voltando o Lisca. E um detalhe que me chama a atenção, dos 20 clubes que disputam a Série A, 12 têm treinadores estrangeiros, 7 portugueses, 4 argentinos e o Uruguai agora com o Diego Aguirre. Desde que começou o campeonato, Mazela, dá licença. 15 técnicos já foram demitidos. Fala, Boccaccio. Não, notícia de agora. Saiu a informação, e por isso que eu puxei a questão da licitação do Maracanã, que o show do Paul McCartney impedirá jogos no Maracanã no início do Campeonato Carioca. Por quê? Porque no período do show estava prevista a mudança do gramado do Maracanã. Porque a gente tem ouvido muitas críticas, então o gramado seria trocado, e com o show, o gramado não vai poder ser trocado no início do mês de dezembro, ficando isso para janeiro. Então, o Flamengo, Fluminense e outros clubes que queiram jogar no Maracanã no Campeonato Estadual em janeiro vão estar passando por esse processo. E aí eu mandei para o Zico uma mensagem. Falei, Zico, e o Jogo das Estrelas? E aí ele acabou de me confirmar aqui, o Jogo das Estrelas no Maracanã, confirmado dia 27 de dezembro. Ele acabou de me confirmar aqui, então, para você que curte, já fica ligado aí que dia 27 de dezembro tem o Jogo das Estrelas no Maracanã. Eu curto muito. Mas era falando de Maracanã ainda. Oliveira. Você me atrapalha no programa, Valdir. Você me atrapalha. Pegando um gancho. Quebra o roteiro, caraca. Fala, Valdir. Calma. Só para falando de Maracanã, em cima do que o Boccaccio falou do Maracanã, mas é um assunto que envolve também Maracanã, mas é uma outra situação. A Conmebol pediu 25 dias de antecedência à liberação do estádio para preparar o gramado para a final da Taça Libertadores, que vai ser no dia 4 de novembro no Maracanã. E com isso, interessa a você, o clássico Fluminense e Botafogo deve ser disputado em Brasília, porque no período da marcação desse jogo, o Maracanã vai estar cedido para a Conmebol. Uma informação interessante, Marcelo. Fluminense e Botafogo... Muito interessante, muito interessante. Clássico. Olha só, Paulo César, clássico vovô, o clássico mais antigo do futebol brasileiro. Então vamos lá. Paulo, me responde alguma coisa aí da Europa que os caras não deixam falar. Boa noite, Paulo César Oliveira. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos e hoje especialmente ao amigo Sérgio de Boccaccio, que participa conosco. Nós, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa então com o futebol italiano. E o futebol italiano com uma situação, mais uma, envolvendo uma negociação possível de um jogador em destaque para o futebol da Arábia Saudita. Trata-se de Osimhen, atacante artilheiro do Napoli e do campeonato italiano. O nigeriano tem malas prontas para rumar para o Al Hilal de Riyadh, na Arábia Saudita. 40 milhões de euros por temporada em 5 temporadas, prefazendo um total de 200 milhões de euros. É um valor tentador e que pode tirar Osimhen do campeão italiano. Mas o Napoli não desiste e vai tentar uma contra-investida na intenção de manter o atacante. É claro que a situação não é fácil, não é definitiva, mas a esperança napolitana é o investimento do próprio jogador querendo ainda evoluir em futebol europeu. A situação não é fácil, o valor é tentador e os próximos dias serão decisivos e determinantes na permanência ou não de Victor Osimhen no campeão italiano, a equipe do Napoli. Paulinho, segura aí. O Valdir tá agitado, o Valdir tá meio... Ô, Mateuzinho, vamos chamar o Bye Lixo para detetizar tudo, acabar tudo, depois o Valdir faz a pergunta, porque ele está impossível. Botafogo líder, ninguém segura Valdir Luiz Machado.
Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, valeu. Valdirzinho, agora sim, você é mais calmo, mais tranquilo, o fogão tá demais. Pergunta para o nosso PC Oliveira. Quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira, companheiro de muitas coberturas. Ô Paulo, a minha pergunta é a seguinte para você: como é que está a situação do Neymar? Para onde ele vai? Muitas coisas são comentadas aqui no Brasil, mas definitivamente, para onde vai o Neymar? Valdir Luiz, continua indefinida a situação do atacante brasileiro Neymar. Durante essa semana, Neymar afirmou à comunicação social francesa o seu interesse em deixar o Paris Saint-Germain. E um dos principais favoritos a contratar Neymar seria o Barcelona. Seria o regresso à casa de Neymar, que fez um grande sucesso logo no seu início de carreira europeia, quando jogou pelo Barcelona e conseguiu inclusive a Champions League e o Campeonato Mundial Interclubes. Mas o Neymar, o seu interesse em termos de jogar no Barcelona, esbarra diretamente no interesse do treinador da equipe, Xavi, que disse que Neymar não é um jogador interessante para o grupo, que tem um problema e um histórico de lesões muito complicado e, obviamente, o investimento seria difícil. Para além disso, há o problema sério do fair play financeiro. Caso Neymar concordasse em reduzir substancialmente o seu salário e fosse jogar no Barcelona, ainda assim, o Barça teria que vender uma das suas principais estrelas e por um valor próximo aos 50 milhões de euros, para que aí sim fosse respeitado o fair play financeiro e a UEFA aceitasse a contratação de Neymar por parte do Barcelona. Situações difíceis, complicadas e que obviamente deixam ainda mais difícil o futuro de Neymar, quer no Paris Saint-Germain, quer no Barcelona. Falou-se também na Premier League, mas os valores que ele ganha tornam cada vez mais complicada a situação. O clube que poderia eventualmente contratar Neymar, que seria o Manchester City, tem em Guardiola um opositor à contratação, uma vez que para Guardiola Neymar não se enquadraria no seu sistema de ataque. Por isso a situação é complicada e os próximos dias serão determinantes para saber o futuro de Neymar em termos de futebol europeu. Fala-se inclusive em uma possível volta ao futebol brasileiro, mas isso é aguardar e ver os desenvolvimentos da carreira de Neymar em termos de futebol europeu ou de regresso ao futebol do Brasil. Bota de volta na tela, galera, meu querido Mateuzinho, para quê? Só para fechar esse assunto, nós demos a nossa opinião em relação ao Neymar. O Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, traz informações mais concretas. O que é que você depura disso? Acho que não vai. Está complicada a situação dele, hein? Eu acho que até o momento é por especulação ainda, né? Existem, já se falou do Neymar jogar no Flamengo, tal. Só que é o seguinte, a proporção, né, de valores é imensa. Hoje você tem aí praticamente €1 valendo R$6. Então é muito complicado, né? A não ser que ele dinheiro é uma coisa que o Neymar não precisa mais. Mas, de qualquer maneira, tem aí várias possibilidades. Então fica, né, esse pé de especulação que a gente tem dele jogar e a volta para o Barcelona, onde nós já falamos que ele foi bem. O Flamengo tem interesse, já se falou também no Flamengo. Ele também já disse uma vez que gostaria de jogar no Flamengo. Então tudo isso é possível, mas vai depender de uma articulação imensa. E isso não se resolve da noite para o dia. É uma coisa que leva tempo e eu acho que isso deve ser resolvido até o final do ano, início do ano de 2024. E, por enquanto, ele vai tocando bola lá mesmo na França. Eu vou tocando bola aqui comigo. Bom, você conhece esse Vegete, Vegete, sei lá, esse cara do Vasco que fez o gol? Verrete. Não, é Verrete o nome dele. Veguete. Veguete. Ninguém sabe falar. Cada um fala uma coisa. Ninguém sabe. Eu sei a história dele, artilheiro do Campeonato Argentino. Jogava no artilheiro do Campeonato Argentino e é um jogador tipo Cano, tipo Pedro Raul, é aquele jogador que tem que jogar a bola, tem que chegar nele. Chegou 2 vezes.
Ele deu um chute perigoso, passou rente à trave e fez o gol de cabeça. Então é aquele jogador que, com a idade que ele tem, 34 anos, o Vasco está fazendo até uma coisa que, na minha opinião, no momento atual é correto. Está contratando jogadores experientes para tentar se manter na Série A. E aí, o ano que vem, forma um time mais novo, faz uma reformulação do elenco, mas o importante hoje é ter um time experiente para tentar, como disse o Boccaccio, conseguir as 8 vitórias e os 8 empates e ficar na Série A em 2024. Para fechar esse bloco, então, estamos na hora já. Boccaccio, você falou 8 vitórias, 8 empates. Sinceramente, irmão, você acredita que o Vasco consegue isso? Vamos lembrar do Fluminense de 95, foi isso? Foi 95? 2009. Que tinha 1%. 2009. 2009, que tinha 1% de chance de se manter e conseguiu, graças ao Papai Joel, não foi que assumiu o time e conseguiu. Então nada é impossível, né? Ano passado, historicamente, o Lanterna... Boccaccio, só para organizar. Papai Joel foi em 95 e a gente perdeu o título para o Botafogo. Não foi um bom negócio do Joel. 2009 foi o Cuca, só para você se posicionar. Cuca. O Joel foi no Flamengo, Boccaccio, em 2008. Ah, tá bom. Então foi o Cuca, em 2005, que salvou o Fluminense. Historicamente, o Lanterna do primeiro turno cai. E ano passado o Fortaleza foi o Lanterna do turno e não caiu. Então, por que não acreditar no Vasco? 8 vitórias e 8 empates. É só isso. Você fez um melê, cara. 2005, não, isso é mole. 2005 não, Boccaccio. 2009. Como diria o nosso confundi com 95. Como diria o nosso saudoso, esse não é meu filho. Orlando Batista. Orlando Batista. Repete comigo. Brasinha. Foi 2009 com o Cuca. Pronto, 2009. O Fluminense. Uma salva de palmas. Essa é a resenha. Deixa eu dar um detalhe. Já que o Boccaccio falou em 2005, a minha memória é boa. O Flamengo e o Botafogo jogavam na Arena Petrobras. E o Flamengo sofreu uma derrota para o Vasco de 2-1 dentro de São Januário. E o Andrade foi demitido. Faltavam 8 jogos. O Flamengo precisava ganhar pelo menos 6. O Flamengo, 6 partidas, empatou 2 e ficou na Série A 2005 com o Joel Natalino Santana. Ele quase poderia ter caído também, mas o Joel, nesse ponto, fez um belo trabalho. Pena que em 95... deve ter outras histórias também, mas apenas que em 95 o nosso querido Joel, na minha opinião, pisou na bola com o Fluminense e o Botafogo acabou se tornando campeão. Aquele jogo com o Santos até hoje está atravessado na minha garganta. Mas, enfim, coisas do futebol. Vamos arrumar a casa, o Boccaccio acertou a data, Valdir está felizinho, Jorge sempre equilibrado. Já, a reta final do nosso Max Esporte, sempre oferecimento de Rede TV, Bye Lixo, e está chegando o carrinho vermelho. Bota aí o carrinho vermelho! Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Muito bem, e a reta final do Max Esporte, a resenha raiz da televisão brasileira, aqui pela nossa TV Max, todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui, sempre oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga muito melhor, de Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbon. Olha o carrinho vermelho, novo conceito em dedetização, 3842-4242, o melhor custo-benefício para a sua casa, sua empresa, seu condomínio. Um abraço para o Cláudio e para o Fernando. Tricolores, não quero nem falar de Fluminense, que eu não sei quanto está o jogo no Maracanã. Tô nervoso, estou aqui, mas não fala, Matheus, não fala nada. Deixa acabar o programa que eu vou ver o que eu arrumo aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu garoto, é complicado. Vamos embora, vamos em frente.
Bota, bom, deixa eu pedir logo para o Bocage, para liberar o Paulo César Oliveira, direto da Bélgica. Boca, faz uma pergunta para o nosso querido PC Oliveira. Olá, PC, é um prazer falar com você e eu ressalto que no dia 15 de outubro eu estarei em Bruxelas. Então, será que a gente vai se ver? De 15 a 20 eu vou estar por aí, é a primeira vez que eu vou à cidade. O fair play financeiro é uma situação que me incomoda muito no futebol brasileiro e eu digo que se ele houvesse, o Atlético Mineiro talvez não tivesse sido campeão brasileiro em 2021. Acho que é uma ferramenta que faz falta no futebol brasileiro. Mas eu já soube que alguns clubes na Europa estão driblando isso. Você pode explicar melhor essa situação? Minhas saudações a você, Sérgio de Bocage, que prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa, falando mais uma vez do fair play financeiro. Agora há pouco citávamos o Paris Saint-Germain e as dificuldades em negociar o Neymar e as dificuldades maiores ainda de encontrar quem poderia pagar o valor total por Neymar. Mas o Paris Saint-Germain conseguiu uma alternativa interessante. Paris Saint-Germain e Benfica negociaram o atacante encarnado Gonçalo Ramos, ele que foi artilheiro da seleção portuguesa no último Campeonato Mundial do Catar. Gonçalo Ramos sai do Benfica, vai para o Paris Saint-Germain por um valor de 65 milhões de euros. Atenção, esse valor faria com que o Benfica e o PSG ultrapassassem os parâmetros financeiros. Mas, obviamente, que o PSG não pagará à vista. Vai fazer um contrato de empréstimo com 20 milhões a partida e os 45 milhões restantes que serão dados apenas no final da temporada, para aí sim assegurar a contratação em definitivo, respeitar os parâmetros financeiros, não ultrapassar o fair play da UEFA e continuar normalmente podendo contratar outros jogadores, jogadas inteligentes e que naturalmente conseguem fazer a viabilidade de negociações sem que haja infrações em relação aos parâmetros da UEFA. O Benfica continua contratando e contratou um goleiro muito importante, Anatoly Krubin, goleiro da Ucrânia, que vem do Shakhtar Donetsk. 20 milhões é o valor do contrato, é um goleiro jovem, promissor e é tido como uma das principais revelações do futebol ucraniano. Jorge, lei foi feita para burlar, pelo jeito. Sempre deixa uma brechinha. Faz a pergunta a você para o nosso querido PC Oliveira. Alô, PC, que bom mais uma vez poder falar com você. E a minha pergunta vai direta a essa questão envolvendo o Harry Kane, né? Harry Kane que, segundo consta, o Tottenham recusou uma oferta de 100 milhões de euros para que ele se transferisse para o Bayern de Munique. É verdade mesmo? De verdade, Jorge, são valores astronômicos. O futebol europeu está voltado principalmente a negociações que têm investimentos muito altos. Mas há quem recuse certos investimentos em prol de técnica, em prol de manter os seus principais valores. Essa foi então a inicial decisão tomada pelo Tottenham Hotspur da Inglaterra, depois de confrontado com uma proposta de 70 milhões de euros, que subiu para 90 milhões por parte do Bayern de Munique. O Tottenham recusou as duas. Teve então a última proposta no último fim de semana de 100 milhões de euros por Harry Kane. A proposta foi também recusada e o Tottenham não admite vender por um valor inferior a 130 milhões de euros. O Bayern disse que não chega a esse valor, mas ainda não desistiu oficialmente de contratar Harry Kane, principal figura, principal atacante da equipe do Tottenham, com mais de 30 gols e assistências importantes durante a última temporada. O atacante fica na dúvida, ele gostaria de tentar novas experiências, mas obviamente respeita o fato de ter contrato e de ter que ser vinculado a uma negociação apenas com acordo do seu clube formador, o Tottenham Hotspur. É o ponto final da participação de hoje. A gente marca o encontro para a próxima semana, como sempre, na TV Max com este Max Esporte e nós, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Obrigado, Paulinho. Aquele abraço, meu irmão. Ótima semana para você. Então, já vi que vai ter bocão em Bruxelas, com o Bocage chegando em Bruxelas, tomando conta, o Paulo fazendo, as honras da casa do Max Esporte para o novo mosqueteiro, o nosso Sérgio de Bocage, que irá desfrutar de várias cervejas lá na capital da Europa. Aproveitando, então, vamos arrumar. Eu estou vendo muita baratinha, ratinho,
Limpa a casa, Mateuzinho, limpa a casa. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Tá certo, então. Bota meus mosqueteiros de volta na tela. Programa de hoje, 8 de agosto, o nosso Max Sport com Valdir Luiz, Sérgio Bocage, nosso ilustre convidado, tomara que volte mais vezes, e também o nosso Jorge Ramos, aniversariante de sábado, que eu soube que Niterói parou por causa do aniversário de Jorge Ramos, um grande comentarista esportivo, o maior tocador de surdo, jogador de basquete, lança o gesto nas peladas, é o nosso craque completo. E como Jorge, parabéns Jorginho, já te liguei no sábado, mandando um abraço para você, mas confirmando e ratificando o abraço para o Charlie, lá de Charlie de Caxias, aqui do Recreio também, da Trieto Uniformes, o nosso Paulo Campista e o Dimas. Esse trio estava impossível no sábado, comemorando também o aniversário do Jorge Ramos. Valdirzinho, olha só, o Botafogo não vai ter tiquinho, o Botafogo ainda não oscilou. O que você acha que pode acontecer com o Botafogo no segundo turno? O único time que não oscilou no campeonato até agora. Olha só, o torcedor do Botafogo tem que estar preparado para entender que o time não vai manter. Se manter vai ser ótimo, mas eu não acredito que manter esse mesmo patamar que vem mantendo no primeiro turno. 18 jogos, 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu comentei o jogo domingo lá para a Rádio Nacional e falei, sem medo de errar, que foi o pior jogo do Botafogo no ano de 2023, incluindo até o Campeonato Carioca, uma partida horrorosa do Botafogo. O Botafogo só não perdeu o jogo porque tem o Adrielson, tem o Lucas Perry e o time do Cruzeiro se apavorou na finalização. O Botafogo deu um chute no gol. O goleiro reserva do Cruzeiro, chamado Anderson, não fez uma defesa no jogo. O único chute foi do Segovinha, com 21 do segundo tempo. Então, se tivesse eu no gol, Bocage, que foi goleiro, Jorge Ramos, você, Mazela, baixinho no gol, não teria problema nenhum. Porque o Botafogo não chutou, o Botafogo não acertou 3 passes, não criou nada. Foi aquele dia que não é para pagar, não. É para o cara botar o DVD lá para o time ver e ver os erros que cometeu. Mas foi agraciado com a derrota do Flamengo, com a derrota do Grêmio. O Fluminense venceu, mas estava com 28, então o Botafogo colocou 13 pontos de vantagem. Tem fechando o turno domingo contra o Internacional. Aliás, sábado, 9 da noite. Se ganhar do Internacional, se iguala ao Corinthians, que fez 47 pontos em 2017, quando foi campeão. Se o Botafogo, ele tem hoje 44 pontos, se ele fizer 31 pontos nos 20 jogos que faltam, ou seja, para terminar o primeiro turno e mais 19 no segundo, ele bate campeão. Claro que a ausência do Tiquinho vai ser importante, vai. Mas o Botafogo contratou um centroavante uruguaio, o Adamo, de 19 anos, tem o Carlos Alberto que joga por ali, tem o Júnior Santos. O momento é bom, o treinador mexe pouco. Então vamos aguardar. O Botafogo, se mantiver essa performance, vai ser difícil perder o título, porque os outros também vão jogar entre si. E o Botafogo em casa, ele pega Palmeiras, ele pega Grêmio. Quer dizer, então os adversários, teoricamente, mais difíceis, ele vai pegar fora. Fluminense em Brasília. Então eu acho que o Botafogo tem condições, não ganhou ainda, mas na minha opinião o Botafogo tem grandes possibilidades de ser campeão brasileiro. A Sul-Americana, Jorge, amanhã Botafogo e Guarani lá em Assunção. O jogo é dificílimo. Eu acho que o Botafogo tem a vantagem, né, do empate, isso é bom, mas certamente vai sofrer muito para segurar essa vantagem. Mas, por outro lado, tem o contra-ataque a seu favor, porque a equipe do Guarani vai precisar sair para o jogo. O Botafogo está avisado mesmo, está com o seu foco mais no Campeonato Brasileiro, porque é uma questão mais ali, né? Você tem vários jogos, a regularidade é muito importante no Campeonato Brasileiro, e tem aí essa questão. Vai oscilar? Provavelmente vai oscilar, mas é uma vantagem extraordinária, então acho pouco provável que consiga tirar. É possível, mas pouco provável. Bocage, o Flamengo, que ainda faz bons jogos, não tão bons jogos, essa derrota com o time misto, o time reserva, o time mais ou menos, lhe surpreendeu pelo placar ou pelo desempenho contra o Cuiabá? Não.
Não, porque desde 2021 que o Flamengo não disputa mais o Campeonato Brasileiro. Parece que dá uma prioridade já a partir da diretoria na conquista das Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. E isso eu acho que chega aos jogadores de uma forma que faz com que eles até levem o Campeonato Brasileiro adiante. A própria premiação que o clube oferece aos jogadores, de metade do prêmio total, faz com que haja uma motivação maior para a disputa das Copas. 80 milhões de Copa do Brasil, 120 milhões de Copa Libertadores, no total 200 milhões, metade vai para jogador, funcionário e comissão técnica, é uma motivação que o Campeonato Brasileiro não dá. Se você prestar atenção, inclusive, nos últimos anos, o Dorival, que foi quem conquistou ano passado a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, botou no Campeonato Brasileiro um time, segundo time, vamos chamar assim, de forma a manter o grupo motivado, participando, mas sem aquela motivação no Brasileirão. Esse ano já se fala, inclusive, que o Sampaoli está meio que rompido com os jogadores. Mas se você pensar bem, já há algum tempo quem manda no futebol do Flamengo são os jogadores e não é o treinador. É verdade. Mas, Valdir, olha só, Valdir, tem um jogo complicado. Em cima do que o Boccaccio falou, faz sentido, mas tem um jogo complicadíssimo quinta-feira contra o Olímpia. Não sei se o problema Pedro foi esperado, não foi esperado. Como o Boccaccio falou, Sampaoli, elenco Sampaoli, é um melê, diretoria. E, de repente, se não se classifica, já começa um outro tipo de problema. Olha, eu comentei o jogo quinta-feira pela Rádio Nacional e o time do Flamengo dominou inteiramente o time do Olímpia, que é dirigido pelo ex-lateral direito Arce, que jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras. O Olímpia veio com uma proposta de se defender o quanto pôde. No último lance do primeiro tempo, o único ataque que deu, mandou uma bola no travessão. Com 3 minutos do segundo tempo, o Bruno Henrique fez 1-0 e o jogo mudou. E o Flamengo poderia ter ampliado. Muita gente fala, é perigoso ter vencido só por 1-0. Eu discordo. Respeito a opinião de todo mundo. Para mim, o jogo vai ser tranquilo para o Flamengo. Vou explicar por quê. Porque se você botar o jogo aberto entre Flamengo e Olímpia, o Flamengo é muito melhor. E o Olímpia vai ter que sair para o jogo. E se sair, vai dar espaço para o Flamengo. Eu acho que esse jogo, o Flamengo consegue a sua classificação com tranquilidade, porque o Olímpia não vai ficar lá atrás. Ô Jorge, para encerrar o assunto do Flamengo, nessa reta final do programa, que o Flamengo vai ter espaço para contra-ataque, o Flamengo tem isso, o Flamengo tem aquilo, mas dentro do campo, mesmo nas Copas, o Flamengo não está tendo um desempenho que dê essa tranquilidade toda ao seu torcedor. Pelo menos é dessa maneira que eu vejo. O Flamengo, a geração do Flamengo campeã, ela está acabando, né? Vários jogadores já têm problemas físicos, né? Caso de Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, que é um brilhante jogador, mas é difícil jogar o tempo inteiro. Então isso vai acabando. Eu acho o seguinte, eu acho que dar prioridade à Copa do Brasil e a Libertadores por causa de dinheiro é papo de dirigente, né? E de desculpa, porque o torcedor que vai assistir os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que paga o ingresso, que não é barato, né, e enche o estádio, né, não vai querer ouvir isso. Eu recebo por dia e por jogo eu recebo mais de 40 mensagens que vão pelo WhatsApp, e dessas 40 mensagens, a maior parte é do Flamengo, e eles não falam isso. Os torcedores não falam essa questão de priorizar. O torcedor quer ver o Flamengo, paga ingressos para ver o Flamengo ganhar os seus jogos no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que isso aí, se isso for verdade, né, que dá prioridade, o torcedor tem que reclamar. Vai na defesa do consumidor e reclama, porque não é por aí. Né? Pagar ingresso para ver o time cumprir tabela, não estar interessado no Campeonato Brasileiro, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. E outra coisa, o Flamengo está precisando contratar jogadores para ter essa substituição. Tentou agora nessa janela, não conseguiu, né, mas tem que trazer jogadores. Tá certo. Boccaccio, eu ia te chamar exatamente o que você falou. Pode falar. Não, só completando. Hoje já começou um movimento nas redes sociais, exatamente dos torcedores, falando isso. Porra, o time do Flamengo, se você não vai disputar o Brasileirão, então avisa que a gente vai parar de comprar ingresso. É uma realidade, claro, que eu já levantei essa situação também lá no Mundo da Bola, vai afastar o torcedor. Mas
quando eu fiz, não foi uma denúncia, mas é uma coisa que a gente sabe que já acontece há 2 anos, quando eu fiz esse comentário lá, que deu uma repercussão em várias mídias, enfim, foi replicado por vários influencers aí do Flamengo, o Landim, 2 dias depois, deu uma entrevista para um influencer dizendo que tinha negociado com a sua diretoria e que prometeu aos jogadores pagar um prêmio do Brasileirão superior ao prêmio que a CBF paga. Para você entender, a CBF paga 33 milhões de reais ao campeão, a Copa do Brasil paga 80, hein? E o Flamengo prometeu aos jogadores 35 milhões, ou seja, todo o dinheiro que o Flamengo receber da CBF, ele vai repassar para os jogadores e dar ainda 2 milhões a mais. Então, para você ver como realmente existe esse movimento financeiro, porque para o Flamengo é muito mais vantajoso ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Não é à toa que há 3 anos o clube fatura mais de 1 bilhão de reais por ano. É uma coisa que já acontece há 3 anos, esse ano já vai acontecer, exatamente por conta dessas conquistas. Vamos ver se elas acontecerão no campeonato. Sim, claro. Da Libertadores também. Se eu sou torcedor do Flamengo, se eu sou torcedor, né, eu não vou a jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho um desrespeito falar uma coisa dessa. Isso é um desrespeito. Tem uma torcida imensa. Não, ninguém fala, que está lá prestigiando. Ninguém fala. E ninguém fala. Ninguém fala, mas é visível. É visível. Bom, fechando o programa já... O Sampaoli falou isso semana passada. Sim. O Bocage, você que sabe muito de Flamengo, o clima tá ruim de São Paulo jogo. Tá para fechar o programa? Tá lá em cima da hora já? Ao que parece sim, né? Ao que parece sim. Não tá legal, né? Eu acredito... Tá suportável. Mas se tomar um pau, não se classificar contra o Olímpia na quinta-feira, eu acho que o caldo vai entornar. Aí acho que vai ficar bem complicado. Sem dúvida. E uma Copa do Brasil que eu acho fácil para o Flamengo, se o Flamengo render 50% do que pode, ele leva a Copa do Brasil com o pé nas costas, na minha maneira de ver. Entendeu? Mas eu acho que pode tudo desandar. Eu acho desandar. mais fácil a Copa do Brasil, mais fácil a Copa do Brasil do que a Libertadores. Eu acho que vai ser jogo difícil com a Olímpia. Por mais que o Flamengo seja superior, eu acho que é superior, mas é difícil. Agora, a Copa do Brasil, eu acho que tem um caminho, em tese, mais fácil, em tese. Mas eu acho que passa pelo jogo de quinta-feira, na minha opinião, vai passar pelo jogo de quinta-feira. Enfim, vamos ver o que acontece. Bom, para fechar aqueles palpites que a gente nunca acerta, mas vamos falar que o pessoal em casa gosta da resenha raiz da televisão brasileira, aqui no seu 4º ano. Você pode consultar YouTube, TV Max, Max Sport TV Max, todos os programas, e você curte, tá bom, tá ruim, fique à vontade, aqui não tem problema. O Bocage ameaçou até fazer um programa sem camisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas como o Valdir Luiz vai nos representar na luta de boxe com o Raul Marques, imagina o Valdirzinho com aquela bermuda comprida. Qual a cor seria preto e branco, lógico, a bermuda, a botinha preto branca, e branca, claro, aquela meinha e tal. Valdir só no cliente. Olha só, vou chamar o Pitezinho para ir no meu lugar. Pitezinho vai, 634, acabou com o Fluminense, Pitezinho. Mas deixou seguidores. O Pitezinho deixou seguidores. Mas vamos em frente, olha aqui, ó. Vamos pensar, o Fluminense vai acabar, eu tô louco para ver, não quero nem saber o jogo Fluminense, estou nervoso. Vamos falar de outra coisa. Amanhã, Botafogo e o Guarani lá em Assunção, em Paraguai, Jorge Ramos. Botafogo vai ganhar de 1-0, vai para os pênaltis e vai ganhar por 4-3 nos pênaltis. Não, 1-0 o Botafogo está classificado. Botafogo de 2-1. Porque tem. Tá certo. Então 1-0 Botafogo. O Bocage enrolou com data no começo do programa. Jorge Ramos fecha o programa todo enrolado também, com caiu o telefone, noite, o caramba. Você, Bocage, Botafogo. Caiu aqui. 1-1. Obrigado, tá, então passa o Botafogo. Aí ele vai votar. Ele vai votar a favor do Flamengo. Flamengo e Olímpia. Já que você foi a favor do Botafogo, quer ver como ele vai falar isso? O que você pensa de Olímpia e Flamengo? Olha só, eu não posso me contradizer. O que eu falei anteriormente, eu tenho que repetir. Eu disse que o Flamengo vai ganhar porque o adversário vai sair pro jogo, o Flamengo é melhor. 2-0 Flamengo. Botafogo e o Flamengo vão botar os paraguaios para dançar uma guarânia
com a Perla cantando. No Lago de Ipacaraí. Fala você, Jorge. Lago de Ipacaraí. Flamengo e Olímpia vai ser 1-1. 1-1. Então o Flamengo passa. Boca, você. 2-0, concordo com o Valdir. Tá certo, então. Com os resultados nos palpites, cobrem a gente semana que vem. A gente nunca acerta, mas semana que vem a gente está junto de novo aqui no TV Max. Fala, Boca. Eu acertei a eliminação do Brasil na Copa. Eu acertei a eliminação do Brasil na Copa. Cravei que ia ser empate. Verdade, falou lá. Falou lá no mundo da bola. É isso aí. Então, Boca, um abraço. Espero que você tenha gostado, se divertido. E os amigos de casa também com a sua participação aqui no nosso Max Esportes. Tá bom, Boca? Um forte abraço. Maravilha. Manda um beijo pra Débora aí, tranquilinho. Tamo junto, tamo junto. Valdirzinho, aquele abraço. Sexta-feira foi ótimo. Dona Kênia e Dona Helena se entrosaram. Foi tudo certo. Maravilha. Maravilha. Um grande abraço para você, para Dona Helena, para todo mundo, pro Cádio, pro Jorge. E um grande abraço para você que nos acompanha aqui na TV Max. Jorginho, fecha o programa você como aniversariante de sábado. Super legal estar aqui com vocês, rever o Bocage aqui no programa de TV, super legal. Você, Mazela, o Valdir e a todos que nos acompanham. Valeu, muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Semana que vem, 8 da noite, repeteco meia-noite, estaremos juntos com mais uma edição do Max Esporte, sempre oferecimento de RenTV, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e você já sabe, o carrinho vermelho chegando. Inset Bom é bom mesmo. É isso aí, melhor custo-benefício para sua empresa, sua casa, seu galpão, seu condomínio, é só ligar e vai resolver o seu problema. Obrigado, semana que vem tem mais, e lembrando sempre, o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com